Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Tem mais uma pessoa conosco hoje, uma vez que é a primeira vez que vem aqui, é o seu José. Aqui quem vem a primeira vez tem que ganhar um presentinho, tem que ficar em pé. Tem jeito, então vai ficar em pé e o Mateus vai trazer aqui um presentinho, né? Seu José vem lá do Rio de Janeiro, está nos visitando nessa noite. Tem mais alguém que chegou depois da apresentação dos visitantes, é a primeira vez que vem aqui na nossa igreja? Se tiver, seu José, um abraço aí da nossa igreja, seja bem-vindo. Bom, então vamos abrir a palavra de Deus, vamos continuar. Estamos durante esse período meditando, pregando na carta de Paulo aos Colossenses. Já pregamos o capítulo 1 todo. Semana passada à noite pregamos no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. E agora nós vamos do versículo 6 até o versículo 8. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, amém? Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe com a mensagem dessa noite, que ela possa chegar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é rica, ela é pura, ela é poderosa, e nós te pedimos, ó Deus, que essa palavra agora seja usada pelo Senhor para falar aos nossos corações. Abençoa cada vida que está aqui, que cada um, Senhor, nesta noite, possa estar com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida aberta para o falar do Senhor. Atua aqui, Senhor, e todo intento maligno caia por terra nessa noite, e que somente prevaleça o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, para quem está acompanhando, desde o início, a carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, é uma das cartas que ele escreveu quando estava preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. E ele então vai dar uma série de orientações a essa igreja para que elas se mantivessem firmes, não se deixassem levar por algumas filosofias que estavam naquela cidade, alvoroçando a cidade e tentando desviar as pessoas do caminho do Evangelho. Algumas doutrinas estavam penetrando na cidade, estavam ali forte na cidade e abalando a fé de muita gente. E nós já vimos no capítulo 1 e início do capítulo 2, já meditamos aqui sobre todos os ensinamentos. Agora Paulo está falando para eles nesse texto. Eu quero, nesse texto, pensar com vocês como ter uma vida espiritual bem-sucedida. Como é que eu tenho uma vida espiritual bem-sucedida? Por que tantas pessoas começam, ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, são tocadas pelo Espírito Santo, e elas às vezes até tomam uma decisão de seguir a Jesus, tomam uma decisão de seguir a Cristo, e de repente essas pessoas perdem a fé, enfraquecem, acabam perdendo o vigor espiritual,
Porque às vezes também muitas pessoas recebem a Cristo com alegria, mas quando começam a vir os problemas, quando começam a vir as dúvidas, quando começam a vir os questionamentos, aí ela também enfraquece o coração e aí se afasta dos caminhos de Deus. Muitas vezes as pessoas, mesmo com tempo de igreja, às vezes com muito tempo na igreja, já deveriam estar com um nível de maturidade maior. O apóstolo Paulo, em várias cartas dele, ele lamenta a imaturidade de algumas pessoas que, pelo tempo que tinham se convertido, já eram para ser crentes fortes, crentes robustos, crentes resistentes, e eram levados por qualquer vento. Eu me lembro que dia 12 foi o dia das crianças, e aí um pastor amigo meu, ele postou no Facebook de um outro pastor uma frase que ele disse assim, que dizia assim: se você não está indo à igreja só porque ninguém lá te cumprimentou, parabéns pelo seu dia. Entenderam? Parabéns pelo seu dia. Porque é assim, não é? Há crentes que eles não crescem, eles não amadurecem, eles estão a vida inteira melindrosos, eles estão a vida inteira, não se desenvolvem. E Paulo, ele quer dizer para os crentes em Colossenses, que se eles não procurarem se desenvolver, se eles não procurassem viver uma vida cristã firme, se eles não tivessem um vigor espiritual, eles acabariam sendo levados por aquelas doutrinas, eles acabariam sendo levados pelas filosofias vãs e também pelo judaísmo presente na cidade, querendo misturar evangelho com lei. Então ele começa dando uma série de orientações. Então, em primeiro lugar, para você ter uma vida espiritual saudável, ele vai dizer o seguinte, no versículo 6, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo o Senhor, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam a Cristo como Senhor, vivam nele, andem com ele. Você se lembra como é que foi que você recebeu a Cristo? Quando você entregou sua vida a Jesus como Senhor, o entusiasmo, a empolgação, o amor, ele assim como vocês receberam. E como foi que vocês receberam a Cristo? Como é que nós recebemos? Nós recebemos a Cristo mediante a pregação da palavra. E aí, mediante a palavra, continuem a crescer nele. Então, em primeiro lugar, deixe que Cristo lidere a sua vida. Quando ele diz andai nele, vivei nele, ele está dizendo, deixe que Cristo lidere você. O que é andar com Cristo? O que é viver com Cristo? Tem muitos significados, mas um deles é: deixe Jesus ser teu líder. Nós cantamos no início do culto assim: reina em mim. O pastor Maico até fez aquele questionamento, né? Que algumas pessoas na faculdade teológica dizem, mas reinar de novo em mim, reina em mim outra vez? É porque é isso mesmo. A gente tem que estar constantemente deixando Jesus reinar nas nossas vidas. Jesus assumiu o comando. Quando os colossenses receberam a Cristo, quando eles se converteram a Cristo, eles deixaram para trás uma vida marcada pela idolatria. Antes deles se converterem, eles eram idólatras. O que é idolatria? Idolatria é quando você coloca qualquer outra coisa na sua vida no lugar de Deus. Idolatria não é só se curvar diante de uma imagem. Se curvar diante de uma imagem também é idolatria, e Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria de Gênesis a Apocalipse. E eles viviam escravizados pela idolatria. E também em Colossenses, no meio pagão, havia muita injustiça, muita dominação. Eles eram escravos. E agora eles se converteram. Eles se tornaram a Jesus como Senhor.
eles deixaram que uma nova direção espiritual tomasse conta da vida deles. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, olha, vocês deixaram uma vida para trás, vocês deixaram uma vida em que vocês eram escravos da idolatria, vocês viviam uma vida onde vocês eram espiritualmente explorados, vocês viviam uma vida onde vocês eram espiritualmente escravizados. Meus irmãos, a pior escravidão que tem é espiritual. Tem pessoas que estão escravizadas espiritualmente, e antes deles aceitarem a Cristo, era assim em Colossenses. E ele está dizendo, vocês não podem mais agora permitir que essas novas filosofias que estão chegando aqui na cidade, que essas heresias que estão chegando na cidade, volte a fazer de vocês escravos. Vocês não podem mais ser escravos, porque Deus nos criou para a liberdade. Então está dizendo, conforme vocês receberam a Cristo, andai nele, vivei na direção dele, deixe Jesus dirigir a vida de vocês, para que vocês não voltem a ser escravizados. Então vivei de acordo com essa nova direção. E o texto diz que eles receberam a Cristo como Senhor. Na Bíblia não tem como separar você receber a Cristo como Salvador e Senhor. Na Bíblia não existe isso. Ou você recebe a Cristo como Salvador e Senhor, ou se você não o recebeu como Senhor, é porque Ele ainda não é teu Salvador. Porque se recebe a Cristo como Salvador, tem que fazer dele o Senhor. Então, só para você ter uma ideia, no Novo Testamento é apresentado 650 vezes Jesus como Senhor e 22 vezes como Salvador. Isso quer dizer que a Bíblia, ela dá no Novo Testamento, ela dá um valor muito grande a você ter Jesus como seu Senhor. Então, assim como vocês, está dizendo aqui, receberam a Cristo como Senhor, também andem nele, sejam liderados por Ele, deixe que Ele lidere você, deixe que Ele lidere a sua vida, viva de acordo com o fato dele ser o seu Senhor. E uma das implicações de viver com Cristo sendo nosso Senhor é estar comprometido cada dia mais com o Senhor Jesus. Quem não tem compromisso com Cristo, na prática está revelando que Ele não é o seu Senhor. Uma das evidências que Cristo é meu Senhor é que eu tenho uma vida comprometida com Ele. Então, olha bem, eu quero, ainda dentro desse tópico de liderado, pensar com você algumas coisas. Pensar que viver liderado por Cristo, para ter uma vida bem-sucedida, é andarmos com Cristo, deixar que Ele reine nas nossas vidas, para nós nos tornarmos resistentes aos falsos ensinamentos. Se você não deixa Cristo liderar a sua vida, você vai perdendo a resistência, e qualquer vento de doutrina, qualquer heresia, qualquer ensinamento longe da palavra de Deus pode se tornar atraente para você. Eu e você, nós somos salvos pela graça, mediante o arrependimento, a fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, e Ele quer que nós andemos em santidade. Se a gente não deixa Jesus liderar a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ouvir alguém ou alguma coisa que vai enfraquecer o significado de Cristo nas nossas vidas. Então é muito importante, quando ele diz que nós devemos, como recebemos a Cristo, andar nele como Senhor. Isso primeiramente significa, seja liderado por Ele, e se você for liderado por Ele, todos os falsos enganos que tentarão diminuir o significado dele na tua vida, não serão bem-sucedidos. A outra coisa é que se nós formos liderados por Cristo,
se nós andarmos dia a dia com Cristo, as nossas condutas, a nossa conduta não será moldada pela cultura, a nossa conduta não será moldada pela sociedade, nosso comportamento não será moldado pelas especulações humanas. Se Cristo não liderar nossa vida, se Cristo não estiver liderando nossa vida, nossa conduta nesse mundo acaba sendo moldada, porque todos nós que estamos aqui, eu e você, todos nós influenciamos e somos influenciados. E se Cristo não estiver liderando nossa vida, a gente acaba sendo moldado pela cultura. E qual é a cultura que a gente está vivendo aí? A cultura do engano, a cultura da exploração, a cultura do tirar vantagem, a cultura do egoísmo. E a gente acaba sendo moldado por essa cultura. Então, quando ele está dizendo assim como vocês receberam a Cristo, andem com Ele como Senhor, ele está dizendo, deixe Cristo liderar vocês, para que apenas Cristo e a sua palavra molde sua conduta, e não os valores da sociedade, os valores, os princípios da especulação humana, as vãs doutrinas deste mundo, mas que você seja moldado por Cristo, Ele pela palavra de Deus. Então isso é deixar Cristo liderar. Se Cristo me lidera, eu sou moldado por Ele, e não pela sociedade, pelos princípios da palavra de Deus, e não pelas especulações humanas. É por isso que o apóstolo Paulo também disse aos romanos, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Bom, a outra coisa que significa ser liderado por Cristo é que quando eu sou liderado por Cristo, Ele governa nossos atos, nossos planos e nossas ambições. Nossos atos, nossos planos, nossas ambições começam a ser governados por Cristo. E aí isso vai fazer uma diferença muito grande. Andar em Cristo é permitir que Ele lidere a nossa vida. Andar em Cristo é permitir, é aceitar sua liderança. Mas qual é o problema que nós enfrentamos? É que nós queremos liderar a nossa vida. Nós é que determinamos o que é certo para nós. Nós é que determinamos nossas verdades. E não paramos para ouvir e deixar que Cristo nos lidere, para que a verdade dele sejam as nossas verdades. Enquanto você não deixar Jesus liderar a sua vida, você vai ter muitos problemas. Você vai ter muitas dificuldades. A hora que você deixar Jesus liderar a sua vida, vai fazer muita diferença. Sua vida vai ganhar uma nova direção. Sua vida vai ganhar um novo significado. Você vai se encher de uma nova esperança. Ser liderado por Cristo, para que sejamos de fato servos do Senhor. Se Cristo não lidera a sua vida, você pode ser tudo dele, menos servo. Se você não deixa Cristo governar você, liderar você, ele pode ser tudo, mas Senhor ele não é. Então deixe Cristo. Só pode haver Senhor onde há servo. Se ele disse aqui para andar em Cristo como vocês perceberam e como Senhor, eu devo andar como servo. E se Cristo não lidera a minha vida, eu não sou servo. Eu sou alguma coisa. Posso ser admirador de Cristo. Posso ser alguém que tem uma ligação de admiração com a palavra de Deus, que é amigo do Evangelho, mas para ser Senhor de fato, eu tenho que ser servo. E
para que Cristo lidere minha vida, eu tenho que ser servo de Cristo. E servo tem duas características indispensáveis no servo: submissão e obediência. Já pensou se você tem um servo que ele não é submisso nem obediente, ele vai ser servo? Não é servo. Servo de Cristo tem que ser obediente e submisso a Cristo. Então, a primeira parte dessa palavra é essa: deixe Cristo te liderar. Deixa Cristo liderar você, deixa Cristo liderar sua família, deixe Cristo liderar seus negócios, deixe Cristo liderar seus relacionamentos, deixe Cristo liderar a sua vida. E você vai se tornar uma pessoa espiritualmente vigorosa. Você vai se tornar uma pessoa espiritualmente forte. Você estará num caminho seguro. Não será levado por qualquer vento de doutrina. A segunda lição que eu quero tirar com vocês está no versículo seguinte. Olha bem o que diz o versículo seguinte. Olha comigo aí. Se você é alguém sem Bíblia, chega com a Bíblia aí perto da pessoa para ler. E ele diz: vocês receberam Jesus Cristo como Senhor, continuem a viver nele. Ele vai dizer duas coisas: enraizado nele, enraizado em Cristo. Ou seja, para que haja uma vida cristã bem sucedida, essa é uma espiritualidade bem sucedida, tem que haver estabilidade espiritual. O que a raiz faz com uma árvore? O que vocês querem me ajudar aí agora? O que uma raiz faz com a árvore? Ela faz o quê? Hein? Firma, né? Quanto mais funda a raiz, quanto mais fincada a raiz, mais difícil, mais estabilidade essa árvore tem. Sim ou não? Então, quando ele fala assim, ó, estejam enraizados nele, estejam fincados em Cristo, estejam firmados em Cristo, fuja da superficialidade. Gandhi uma vez disse assim: de Cristo eu admiro, Cristo eu entendo, Cristo eu gosto, o que eu não entendo são os cristãos. Porque eram para viver muito mais enraizado em Cristo. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que o problema do cristianismo, que é o maior inimigo do cristianismo, não é o maior inimigo não é nenhum outro tipo de corrente religiosa. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. E o que é o subcristianismo? É um cristão, mas não é enraizado. Ele é cristão, mas é raso. Ele é raso espiritualmente falando. E sendo raso espiritualmente, não tendo profundidade espiritual, não tendo profundidade em Cristo, ele perde a estabilidade espiritual. Qualquer desgosto na igreja desestabiliza aquele irmão, aquela irmã. Qualquer dificuldade na vida, uma adversidade que a pessoa enfrenta, pronto, já está desestabilizado espiritualmente. Já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais orar, já não vem mais à igreja, já não quer se envolver nas atividades da igreja, e facilmente é levado por outras correntes. Então o que acontece? Ele está dizendo, olha, tem que ser enraizado em Cristo. Não pode ser, a raiz não pode ser rasa, tem que ter profundidade de vida. Qual outra coisa que a raiz faz? Além de fincar e dar estabilidade à árvore, o que mais que a raiz faz? Alimenta, não é? A raiz puxa a seiva e leva a seiva para toda a árvore. É isso. Quando ele está dizendo enraizar em Cristo, ele está dizendo, se alimente de Cristo. Deixe Cristo alimentar a sua alma. Deixe Cristo alimentar a sua vida. Tenha prazer na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Tenha sede da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. E aí você vai receber esse alimento. Tenha comunhão com Ele. Viva ligado nele.
como eu fiquei impressionado com esse furacão que passou lá naquela região ali próximo aos Estados Unidos, que algumas árvores, que dava aquele vento, a árvore balançava, mas não caía, firme, muito bem enraizada, muito bem alimentada, muito bem nutrida. O crente tem que ser alguém muito bem nutrido, e para estar nutrido tem que estar enraizado em Cristo. Uma vida de profundidade com Deus, meus irmãos. Uma planta, se não tiver boas raízes, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue sobreviver. Então, se você quer uma vida espiritual bem-sucedida, firme suas raízes em Cristo, enraize sua vida nele, e uma vez que temos nossas vidas firmadas em Cristo, nós vamos conseguir suportar e vencer não só os ventos de doutrina, mas todos os demais ventos que abaterem sobre nossas vidas. Segundo, ele fala agora, edificados nele, enraizado em Cristo e edificados nele. Então, uma vida cristã bem-sucedida, para ser uma vida bem-sucedida, é igual um prédio. Quando você vai fazer uma construção, depois que você faz a planta, vai começar a construção, qual é a primeira coisa que você constrói? O fundamento. Ele está dizendo assim como vocês receberam a Cristo como Senhor, andem nele, enraizados nele, liderado por ele, enraizado nele e fazendo dele o fundamento da sua vida. O fundamento. Quando ele está falando sobre aqui, fundamento, você faz um fundamento. Depois que você faz um fundamento, a casa está pronta. O que precisa agora? Construir a casa. Preste atenção, meu irmão, olha para mim. Você já fez de Cristo o seu fundamento? Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você já fez de Cristo o seu fundamento, agora você tem que construir em cima dele. E o que você está construindo em cima dele? Não adianta fazer Cristo como fundamento da vida, está lá o fundamento, e agora? Então, ele está falando de crescimento. Nós temos que crescer em Cristo, ser edificados nele. Nós primeiro colocamos Cristo como fundamento da vida nossa, e aí nós começamos a edificar a vida. Nossa vida tem que crescer, e tem que fazer uma construção bonita. Meu irmão, se você não está crescendo em Cristo, você nunca vai ter uma espiritualidade saudável. E se você não tem uma espiritualidade saudável, sua vida espiritual corre sério risco, porque a qualquer momento ela pode ter problemas, a qualquer momento pode abater na sua vida sentimentos, desejos, dificuldades, complexos, traumas, conflitos, que vai trazer uma grande dificuldade na sua vida. Então Cristo é o fundamento. Agora eu faço uma construção em cima dele, que é o fundamento. Agora veja uma outra coisa. Jesus contou aquela história das duas casas que foram construídas sobre a areia. Das duas casas que foram construídas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. O que aconteceu com aquelas casas? Quem se lembra? Caiu o quê? Chuva bem forte, e vieram ventos bem fortes, e vieram torrentes sobre as duas casas. Jesus conta que qual a casa que caiu? A que estava edificada sobre areia. Ela desmoronou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que não importa quem nós somos, não importa que religião nós temos, chuvas vão cair sobre nós. Tempestades caem sobre todo mundo. Ventos sopram sobre todas as pessoas, ricos, pobres.
cultos incultos. O que vai fazer diferença na vida de uma pessoa é qual é o fundamento da sua vida. A casa que não caiu, ela estava firmada sobre a rocha, que significava a pessoa de Jesus. O fundamento vai fazer toda a diferença. Então, presta atenção. Se você primeiro estabelece um fundamento bem forte, você não vai ter uma espiritualidade saudável, porque quando vierem os ventos, você não vai suportar. Agora, se você já estabeleceu o fundamento que é Cristo, então você precisa não parar aí, agora você tem que edificar algo bonito em cima desse fundamento. Crescer, para que você tenha uma espiritualidade cada vez mais saudável. É isso que ele está dizendo para os Colossenses. É isso que ele está dizendo para aquela cidade. É isso que ele está dizendo para aqueles crentes. O que faz diferença é o fundamento. Quem não tem um firme fundamento pode ser levado por qualquer vento. Como disse o Salmo 1, é como palha que o vento leva. Então, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte em 2 Coríntios 4, 7 a 9: nós temos esse tesouro, nossa vida, como um vaso de barro, é frágil, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então nós somos frágeis. Se nós não estivermos bem estruturados em Cristo, nós podemos quebrar. Agora, o que ele diz? Se nós estivermos estruturados em Cristo, olha o que ele diz que acontece com esse vaso de barro. De todos os lados, seremos pressionados, mas não desanimados. Ficaremos perplexos, mas não desesperados. Seremos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, enquanto estamos neste mundo, nossa vida é uma constante construção construída sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Eu já disse aqui na igreja que nós tínhamos que estar com uma plaquinha escrita assim, em obras, que a nossa vida está em constante construção e isso tem que ser em Cristo, enraizado e alicerçado nele. Penúltimo lugar, 4, já vou acabar. Tem mais uma lição importante para a gente aí. Enraizado, firmado. Não vou comentar muito essa questão do firmado, porque firmado já tem a ver com isso, que está instruído na palavra, firme na palavra, como ele diz aqui, não é? Versículo de número 7. Firmados na fé, como foram ensinados. Alicerçado, enraizado, firmado de acordo com aquilo que vocês aprenderam. Aí ele vai falar de uma coisa aqui muito importante para a vida ser bem sucedida espiritualmente: transbordando de gratidão. Transbordar de gratidão. Sabe, irmãos, para a gente poder ter uma vida bem sucedida espiritualmente falando, a gente tem que ter a gratidão como estilo de vida. Precisamos ser gratos. Paulo retoma um pensamento que ele fala, que ele escreve em várias cartas dele: crescermos em ação de graça. Não existe vida cristã se não houver gratidão no coração. Ser grato é um princípio imprescindível na vida daquele que quer ser servo de Jesus. Murmuração, queixumes, lamentos não são próprios para a vida de Cristo. Mas o cristão, a cada dia, deve crescer em ação de graças com o coração voltado. Uma ação de graças. Meus irmãos, nós jamais seremos pessoas bem-sucedidas espiritualmente enquanto nós olharmos só para os problemas, só para as dificuldades, só para as lutas, só para as batalhas, mas olharmos para elas com o coração assim, queixoso, só vive lamentando, queixando: ó céus, ó vida, ó azar, vitimizados. Parece que tem crentes que parecem que o mundo conspira contra ele. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso, minha irmã. Comece a render graças ao Senhor. Paulo está dizendo para os crentes: isso é proteção para vocês. A carta de Paulo é para proteger os colossenses, é para que eles fiquem
firmes, é para que eles não cedam, para que eles não se desviem. E Paulo coloca o elemento da gratidão como um elemento muito importante na vida de uma pessoa. Se você parar um momento aqui, se eu te der 5 segundos para você pensar em coisas que você tem que agradecer a Deus, em 5 segundos você vai encontrar várias coisas. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Mas quantas vezes a gente só vive se queixando, lamentando, murmurando, esquece de agradecer. Paulo vai nos dar essa orientação, a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite para nós: olha, você quer ter uma espiritualidade saudável? Transborde em gratidão. Não é ser apenas grato, transbordar. Não é o copo só cheio de água, é o copo transbordando. É muito cheio, é mais que cheio, é transbordante em gratidão ao Senhor. Você tem sido um crente assim? O que predomina na sua vida? Queixume, lamúria, murmuração, reclamação, ou tem predominado gratidão a Deus? Ações de graças ao Senhor. Em tudo dai graças. Quantas vezes Paulo, na situação mais difícil da vida, perseguido, preso, abandonado, mas ele sempre dando graças a Deus, cheio de contentamento no coração, cheio de contentamento. Sabe, irmãos, tem muita gente à procura só da felicidade, mas nós aprendemos com o pastor que pregou no retiro de casais da nossa igreja um tempo atrás, que a felicidade não é um conceito cristão, é muito mais um conceito pagão. E é verdade. O que é um conceito cristão é o contentamento. Por quê? Porque você e eu e você, não adianta olhar com essa cara de santinho para mim. Eu e você, nós só estamos felizes quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, sim ou não? Agora, o contentamento não. O contentamento é uma situação interior que você pode destruir de contentamento, mesmo quando as coisas não estão do jeito que você quer. Paulo disse isso na carta aos Filipenses: aprendi a contentar-me em toda a situação. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos de uma igreja espiritualmente saudável. Uma igreja espiritualmente saudável naturalmente cresce. Em primeiro lugar, precisamos de uma igreja composta de pessoas lideradas não por si mesmo, lideradas não pelo dinheiro, não pela ambição, lideradas não por si próprio, lideradas pela sociedade. Nós precisamos, Deus conta com crentes que sejam liderados por Jesus, que sejam moldados por Cristo, seus princípios e seus valores. Se a gente não for liderado por Cristo, quem vai moldar a nossa vida são os princípios e os valores dessa cultura. Deus conta com crentes, uma igreja em que seus filhos estejam enraizados nele, que não sejam crentes rasos, mas sejam crentes enraizados, firmados em Cristo, a cada dia mais recebendo dele todos os recursos espirituais que precisa, recebendo toda a seiva espiritual, estabilidade, porque está enraizado nele. E se não estiver enraizado em Cristo, não terá estabilidade espiritual. Cristo precisa que uma igreja seja saudável, com crentes que faça dele o fundamento, estão com a vida estruturadas nele, e sobre ele estão edificando uma vida bonita, uma vida que vale a pena, uma vida que torna-se atraente para os outros. E Cristo deseja ver uma igreja onde as pessoas são gratas. E quem é grato acaba se tornando uma pessoa agradável, uma pessoa relacionável.
uma pessoa moldável, uma pessoa que está sempre interessada no bem-estar de todos. Por quê? Porque ela é grata. Quem não é grato está querendo sempre sugar dos outros. Quem não é grato está querendo sempre que os outros façam tudo por ele, por ela. Mas quem é grato não. Quem é grato, ele sempre vê uma oportunidade daquilo que ele está sendo grato também abençoar os outros. E em último lugar, Paulo vai dizer o seguinte para aqueles crentes, no versículo de número 8. Você está acompanhando aí com a sua Bíblia? 2, versículo 8. Você está perdido? Eu também estou, mas já me achei. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Paulo está falando aqui do seguinte: olha, se você quer ter uma vida espiritual bem sucedida, proteja-se dos falsos ensinos. Proteja-se. Porque se você não se proteger, se eu não me proteger, um falso ensino desse logo pega a gente. E ele vai dizer que esses falsos ensinos, por que são falsos? Porque não são de Cristo. São falsos porque são baseados em tradição humana. São falsos porque eles se fundamentam na tradição de homens e elementos e tradições humanas e fundamentos dessa tradição em princípios elementares deste mundo. Princípios deste mundo, princípios dessa sociedade, princípios desse tempo que não estão de acordo com o Evangelho. E tradições humanas. Jesus teve que criticar diretamente os líderes do judaísmo, porque eles estavam querendo que as tradições humanas priorizassem o ser humano, priorizassem as pessoas, priorizassem o bem-estar das pessoas. Ele vai dizer: não pode ser assim. Então, proteja-se. Quando ele está dizendo cuidado, ele está dizendo tem que se proteger. Nós temos que estar protegidos. Precisamos nos proteger e nos defender de tudo aquilo que não é do Evangelho. Você precisa saber discernir o que está vindo da sociedade, o que está vindo dos rudimentos do mundo, o que é tradição humana e o que é de Cristo, o que é do Evangelho. Proteja-se. Então Paulo está condenando aqui qualquer ensino que acredita que é da humanidade, não de Cristo. Qualquer coisa que venha da sociedade, qualquer princípio que venha do mundo, o crente só pode absorver se ele não confrontar com o Evangelho. Aquilo que confronta com o Evangelho, nós temos que ser contra a cultura. Não podemos, nós temos que resistir, usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria para resistir. E aí, meus irmãos, não tem outro jeito, tem que estudar a palavra de Deus. Se você não está estudando a palavra de Deus, você é um crente desprotegido. Então Paulo está dizendo: seja um cristão protegido, porque se eles lá em Colossenses não se protegessem, eles poderiam voltar à escravidão da idolatria. Então tenham cuidado com filosofias enganosas, tenham cuidado com filosofias vãs. O que significa filosofia vã? Filosofia vazia de significado espiritual, vazia. Tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo. Mantenha-se unido a Cristo, para que você não perca a sua esperança, a sua liberdade, e continue firme na esperança. Qual o problema do falso ensinamento? O falso ensinamento, ele vai destruir tua liberdade e vai eliminar sua esperança. Ficar firme em Cristo, firme na palavra, para que nós possamos estar mantendo a nossa liberdade espiritual e firmes na esperança que temos em Cristo. Que Deus
Deus nos abençoe. Amém? Então, nessa noite, abre o teu coração para aquilo que o Espírito Santo falou para você. Eu não sei se todos que entraram aqui nessa noite estão governados por Cristo. Mas para eu ter a minha vida governada por Cristo, eu preciso me render a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso crer que Ele morreu na cruz em meu lugar para perdão dos meus pecados e crer que a Bíblia ensina que nada de espiritualmente é saudável se não partir de Cristo. A vida tem que ser centrada em Jesus Cristo. Ele é que quitou a nossa dívida com Deus. Ele que deu a vida por nós. Então, deixe Jesus te liderar. Deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Jesus moldar a sua vida. Deixe Jesus dirigir a sua vida, dirigir seus planos. Deixe Jesus liderar a sua vida, seus negócios, sua família. Traga Jesus para ser seu Senhor. Enraize sua vida em Jesus. Não viva na superficialidade, mas tenha uma vida cristã profunda. Mergulhe nessa vida com Jesus Cristo. Finque sua vida nele. Receba dele todo o alimento espiritual que ele tem. Viva em unidade com Cristo. Viva na intimidade com ele. Viva enraizado nele. Faça dele o fundamento da sua vida. Se o fundamento não for Cristo, presta bem atenção. Mais cedo ou mais tarde, sua casa espiritual vai desabar. Pode estar firme agora, mas eu não sei se vai estar firme amanhã. Firme sua vida. Faça de Cristo fundamento da sua vida espiritual. Firme sua vida nele. Edifique, cresça. Será que se olhar para a tua construção, eu olho hoje para a sua construção, os colegas seus, o mundo está olhando e vendo a construção, a mesma que viram há um ano, a mesma que viram há 6 meses, ou quando olham para você, vê que está sendo construída uma coisa bonita na sua vida. Tem uma construção linda se erguendo através de você. Porque o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Pare de murmurar. Pare de lamentar. Pare de queixumes. Olhe para Jesus. E comece a fazer a vontade de Deus na sua vida. Pare de olhar para trás. Olhe para frente. Elimine o pessimismo da sua vida. Elimine a incredulidade. Pare de ficar se lamentando e murmurando, porque a palavra de Deus diz para nós hoje que nós devemos transbordar em ação de graças. E se proteja. Se proteja. Porque se você não estiver protegido, tem internet aí com tudo que é heresia, com tudo que é princípio que não é de Deus, cheio de ensinos que meramente é uma vã filosofia, rudimentos do mundo, tem do teu lado, tem o tempo todo te cercando, em todos os lugares. Hoje você tem um aparelhinho na mão e você conecta com o mundo o tempo todo, mas você conecta também com vãs filosofias. Você conecta o tempo todo com rudimentos do mundo. O tempo todo a sua mente está sendo bombardeada com coisas que não são de Deus para a sua vida. Proteja-se. Paulo está dizendo para os Colossenses: não deixe que nenhum negócio desse, nenhum falso ensinamento desse atrapalhe a vida de vocês. Proteja-se. Esteja protegido. Com isso, você vai ter uma vida espiritual saudável. E, consequentemente, sua igreja também será uma igreja espiritualmente saudável. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos esperar. Eu queria que você agora no seu lugar orasse, não é? Orar é conversar com Deus. Quando a gente vem numa igreja, essa é uma tese que eu defendo sempre aqui, eu digo sempre aqui: Deus poderia ter impedido que eu viesse aqui. Deus pode qualquer coisa. Quando eu saí para cá, meu carro poderia ter dado problema, poderia ter acontecido um acidente, eu não ter vindo aqui. Mas você também. Você não veio aqui hoje só porque alguém te convidou. Você veio aqui porque Deus trouxe você aqui. Deus poderia ter impedido, mas se Ele não impediu,
porque o que foi pregado aqui dentro da palavra de Deus, Deus queria que você ouvisse. Eu ouvi desde o momento que eu estava preparando esse sermão. Ouvi agora, eu mesmo pregando, estou pregando para mim, para todos nós, é a palavra de Deus. Agora, se Deus falou hoje ao teu coração, se Deus falou você aqui, no seu lugar, recline a sua cabeça e olhe ao Senhor. Pense no que Deus te falou hoje aqui. Pense nisso. Deus te trouxe hoje aqui. Comece agora, a partir de agora, uma nova etapa na sua vida. Se você já tinha Jesus como seu Senhor, aprofunde ainda mais, seja cada vez mais servo, porque o próprio Jesus, ele veio para servir. Então seja mesmo servo. Aproveite o que Deus falou hoje aqui, para você se tornar ainda mais submisso e obediente a Cristo. Deixe Ele liderar a sua vida, deixe Ele governar a sua vida, seus planos. Deixa Jesus liderar você. Talvez você é uma pessoa que veio aqui hoje, é membro dessa igreja ou não, mas você reconhece que não tem deixado Jesus te liderar. Tome essa decisão agora e diga para Jesus: Senhor, assuma a liderança da minha vida, assuma o comando da minha vida, Jesus. Se você entrou hoje aqui e você não tem tido estabilidade espiritual, e você reconhece que essa falta de estabilidade é porque as suas raízes não estão profundas em Cristo, e a palavra de Deus nos diz que hoje enraize sua vida, aprofunde, finque sua raiz espiritual em Cristo, receba dele a seiva da vida. Você precisa de seiva da vida, e a seiva da vida vem de Cristo. Ele é a fonte da vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão do céu. Receba, saia daqui com essa decisão: eu vou enraizar mais minha vida em Cristo, eu vou fazer dele o meu fundamento, eu vou edificar uma vida melhor. Eu não estou fazendo uma boa construção, mas eu vou edificar uma construção melhor. Eu quero parar com esse negócio de murmuração, de queixume. Eu quero que predomine na minha vida ações de graças. Fale isso para Deus. Tome essa decisão enquanto você está aqui nesse culto. Ore, diga isso para Ele. E se você veio hoje aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, diga isso para Jesus também. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Diga para Jesus: entre no meu coração, perdoe os meus pecados e me dê a Tua salvação. Faça isso nessa noite.